Beleza? Bom, o tema de hoje, adultério e divórcio. Vou passar rapidamente aqui a nossa bibliografia. Nós temos o primeiro livro, o livro dos Espíritos, muita coisa aqui. Nós temos depois o Evangelho segundo o Espiritismo, também das obras básicas. Nós temos aqui ainda o livro O Espiritismo de A a Z. Esse livro é um livro extremamente rico, extremamente importante para divulgadores, para pesquisadores, para educadores. Traz muitas referências. Eu sempre uso esse livro nas minhas palestras. Tem também o livro O Sermão da Montanha, que é a base de hoje. Inclusive, ele tem na livraria, quem quiser adquirir, fique à vontade, né? Tem aqui esse exemplar, é o da livraria, tá certo? Tem também o livro Nosso Lar, outro livro para mim que é um livro de cabeceira. Em quase todas as aulas, em quase todas as palestras, alguma coisa tem nesse livro, de tão importante que ele é. Livro Nosso Lar, de extrema importância. Temos ainda o livro Sexo e Evolução, de Walter Barcelos. Temos ainda o site Wikipedia. Afinal de contas, nem todas as referências aqui são espíritas. Nós buscamos conhecimento em todas as áreas onde sejam possíveis algum conhecimento ser aproveitado aqui. E temos também o site espírito.org. Tiveram algumas outras pesquisas, mas o principal está aí. Principalmente o livro Sermão da Montanha, Sexo e Evolução e o livro dos Espíritos. Talvez são os três primordiais para o estudo de hoje. E esse tema, adultério e divórcio, um tema de extrema importância, gente. Um tema, para falar a verdade, que eles por si só são pequenos até. Para falar a verdade, é um tema que trata de relacionamento, casamento, família. Um tema que, para falar a verdade, tem que ser muito mais discutido do que nós discutimos na doutrina espírita, porque ele é a base de praticamente tudo. É a base da perpetuação da espécie, é a base da reprodução, é a base dos relacionamentos, é a base da família. Então nós deveríamos estudar cada vez mais, pelo menos uma palestra, um estudo por mês, mas não é tão estudado. Hoje vou ver apenas um pequeno pedaço dele, que é o quê? O adultério e o divórcio. Um pequeno pedaço, mas tem muito mais. Cada slide aqui, basicamente, ele dava uma palestra. Obviamente eu não tenho tempo para tudo isso, né? São apenas 40 minutos aproximadamente. E vou tentar respeitar esse tempo. Mas, gente, é muito rico esse tema. E é muito importante. E nós precisamos realmente dar o devido valor a esse tema. E muitas vezes nós deixamos ele de lado. O que leva um cônjuge ao adultério? O que leva um casal a se divorciar? É isso que nós vamos tentar responder aqui hoje. Separado em dois momentos. Primeiro nós vamos passar a definição, os conceitos, e depois nós vamos tentar responder essas perguntas. E não tem como deixar de começar o quê? Pelo casamento, porque a base de tudo isso aí é o casamento. Se tem divórcio, é porque tem casamento. E se teve uma traição, um adultério, é porque tem um relacionamento que provavelmente é um casamento. Então, para ter os dois itens, o tema tem que ter antes um casamento, um relacionamento conjugal. Então, casamento, vamos definir casamento. Casamento, para as leis do homem, é um vínculo estabelecido entre duas pessoas, mediante reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social, e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade, cuja representação é a coabitação. Aqui nós temos dois aspectos importantes. Primeiro, duas pessoas, e a coabitação. Inclusive a palavra casamento vem disso, vem de casa. Duas pessoas morando na mesma casa, vivendo momentos de intimidade. Casamento. Isso é o que define um casamento desde a antiguidade. Duas pessoas que se unem, preferencialmente por laços afetivos, e vão ali constituir uma nova família. E geralmente é representado por um ato solene, que é o quê? É você demonstrar para o mundo que você está casando. Eu estou casando com fulano, com Beltrano. É aquela cerimônia de casamento, seja religiosa, seja no civil, enfim. É uma cerimônia onde a gente convida um monte de pessoas, que faz uma festa, que é um momento muito importante
na maioria das famílias. Então, normalmente, é assim que é marcado o casamento. É isso que é o casamento. Aqui, nós temos um detalhe que é o casamento civil e religioso. O casamento civil e religioso, ele é obra dos homens, é obra nossa. Para o Espírito, ele não necessita, ele não tem importância nenhuma de ter um papel, de ter um contrato, de ter uma escritura, de ter qualquer coisa. Não há essa necessidade. Agora, para nós, enquanto homens ainda encarnados, no estágio ainda, começando o estágio de regeneração, mas ainda, trazendo muita coisa de provas e expiações, ele ainda tem sua importância. Nós ainda complicamos o que é simples ainda, mas nós já estamos mudando essa fase, nós já estamos virando essa chave. Estamos iniciando agora esse período de regeneração. Mais para frente não vai haver mais a necessidade de um casamento civil ou religioso, vai ser simplesmente o casamento. E aí, nós temos aqui a questão do casamento segundo o Espiritismo, segundo a doutrina espírita. E nós temos o seguinte, que o livro Sexo e Evolução fala que o casamento é a união permanente por interesses afetivos e vínculos sexuais profundos. E aqui uma informação nova. Os vínculos sexuais profundos. O casamento, ele está muito ligado ao ato sexual. O relacionamento está muito ligado ao ato sexual. Principalmente, primeiramente, ao amor, mas nós não podemos desvincular essa parte do casamento. Então, laços afetivos e laços sexuais que o casal vai estar envolvido naquele momento ali, que tem sua extrema importância no casamento. Então, a primeira definição que nós temos em relação à doutrina espírita é justamente essa, do Walter Barcelos: vínculos sexuais e interesses afetivos, o verdadeiro amor. Essa união não é uma invenção humana, mas sim resultado da lei divina. Lembra que eu falei que nós ainda complicamos as coisas? Para os espíritos, para a espiritualidade, nós enquanto encarnados e do outro lado, nós não precisamos de alguém para poder oficializar a nossa relação. Nós simplesmente temos alguém, um outro espírito, que temos uma afinidade muito grande e decidimos, conforme a nossa convivência, vamos casar, vamos morar no mesmo local, vamos dividir a nossa vida, vamos dividir as nossas responsabilidades, vamos potencializar as nossas qualidades, vamos partir para um novo mundo, para um novo caminho, para uma nova esfera, juntos, em conjunto. Não precisa de ninguém, como aqui na Terra é obrigatório para a gente em todos os países. Aqui no Brasil, só existe oficialmente o casamento civil, porém o casamento civil permite um religioso com base no civil. Em outros países tem só religioso e assim vai indo, mas depende de alguém sacramentar esse casamento, seja o governo, seja uma religião. O espírito, isso não tem importância, isso não faz diferença nenhuma, lá as pessoas se unem. Aqui no mundo ainda é assim, quantas pessoas não são casadas, entre aspas, porque simplesmente moram juntas, casados namorados, gostam, não precisam oficializar isso. Acontece na prática, apesar que o oficial ainda, alguém tem que fazer esse sacramento, desse casamento. Para os espíritos não faz diferença, mas para os homens ainda faz em praticamente todos os países, ou se não, em todos os países ainda há essa necessidade. Continuando aqui, nós temos no livro O Sermão da Montanha um complemento do Walter Barcelos, do livro anterior, que ele fala o seguinte: o casamento é uma instituição divina, destinada não só à conservação da humanidade, à procriação, à reprodução, como também a oferecer aos espíritos que se unem no grupo familiar apoio recíproco para suportarem as provas da existência. Gente, você divide o seu peso, você divide a sua carga, você divide a sua cruz, então a sua cruz ela fica mais leve. É literalmente o que já diz o ditado: a união faz a força. Você sozinho é fraco. Quando você se une com o seu parceiro, com a sua parceira, com a pessoa que você ama, vocês estão juntos, vocês estão unidos, então vocês são muito mais fortes do que se fossem sozinhos. E quando vierem os filhos, serão mais fortes ainda, porque ao invés de 2, serão 3, serão 4, serão 5. Seja um filho natural, seja um filho adotivo, aí não importa. Quanto maior a sua família e quanto maior os laços de união, mais leve vai ficar o fardo perante a espiritualidade, perante aos nossos desafios morais, não necessariamente os desafios materiais, mas perante os desafios morais que nós temos, que é o mais importante, será muito mais leve esse fardo, e a nossa felicidade será muito maior, porque ela será potencializada pela felicidade, pela alegria e pelo amor de cada um dos membros daquela família.
Então, casamento. Isso seria basicamente a nossa visão. Um outro complemento aqui, o André Luiz traz um detalhe extremamente importante. Que existem 4 tipos de casamento, André Luiz fala lá no livro Nosso Lar. Como eu falei, quase toda palestra minha tem alguma coisa do livro Nosso Lar. Base para muita coisa. Que é o quê? O primeiro, o casamento de amor. Segundo, o casamento de fraternidade. O terceiro, o casamento de provação. E o quarto, o casamento de dever. Não vou entrar em detalhe de nenhum desses casamentos, porque não é o caso agora, nós não temos tempo para isso. Agora, um detalhe extremamente importante. No atual estágio evolutivo da Terra, a grande maioria dos casamentos são casamentos de provação. Não são casamentos que a gente pode dizer que serão fáceis, mas serão casamentos que serão difíceis. Não será tão tranquilo você viver com a outra pessoa que você escolheu. Não será. Vocês terão muitas dificuldades, porque nós somos imperfeitos, porque nós temos nossos problemas, os nossos vícios. Porém, esse casamento, se foi programado antes da encarnação, ele provavelmente terá grande chance de dar certo. Como assim, Caio? Mas tem tanto divórcio, tem tanta separação. Vamos lá. Uma coisa é o planejamento, uma coisa é o que acontece depois aqui no nosso dia a dia. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas quando nós estamos lá ainda antes de reencarnar, como é que a espiritualidade faz? Bom, digamos, meu caso, eu, Caio e Daiane, que é minha esposa. Vamos lá, o Caio e a Daiane têm algumas coisas a resolver em conjunto. Seria bom, talvez, se eles fossem um casal. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar assim, o que eles têm em comum? Isso e isso. Qual que é a chance dessas coisas em comum, o casamento dar certo? Vamos dar um exemplo, 80%. Beleza. E os defeitos do Caio? Quanto que vai impactar para o casamento dar certo? Vai impactar muito. 90% não vai dar certo. 10% só para poder dar certo. E a Daiane? A Daiane já é uma situação diferente. 70% ainda não vai impactar tantos defeitos dela no casamento. Aí os dois juntos fazem uma geral. Se a média for boa, pode ser que dê certo esse casamento. Então, vamos planejar para eles se casarem no futuro. Mas se o Caio não der certo casar, vamos pensar no plano B? Vamos pensar na Joana? Vamos ver como é que é a Joana? Se não der certo com a Daiane e a Joana. Então vai ter alguns marcos de planejamento caso não dê certo. Assim como aconteceu com Kardec. Quem viu aqui o livro, o filme de Kardec? Não sei se vocês lembram, em um momento lá, fala o seguinte, que se Kardec não estiver preparado para a missão, existem outros espíritos preparados para poder assumir a missão. É mais ou menos como a gente tem com o nosso cônjuge. É planejado que é o que vai dar mais certo. Se não der certo, a espiritualidade tem um plano B, um plano C, um plano D. Mas a expectativa é sim que dê certo esse casamento. Tá? E o adultério? O adultério, gente, ele é de extrema importância nesse assunto. Não tem como você tratar de casamento sem tratar também de adultério. Porque o adultério, ele está diretamente ligado a um relacionamento conjugal. Nós não vamos desvincular essa situação. Não vou adentrar muito detalhe, mas o que é o adultério? A infidelidade conjugal. É simples assim. O adultério é a infidelidade conjugal. É a traição, é quando um dos cônjuges tem um amante, né? Trai com 1 ou 2 ou 3 ou não importa aí. É a infidelidade que eu tenho, né? Para com o meu parceiro, para com o meu cônjuge, para com o meu namorado, minha namorada, meu noivo, não importa quem aí, mas é aquela pessoa com quem você está se relacionando. Só que aqui um detalhe importante: traição é uma coisa e adultério é outra. Ou melhor, o adultério ele vai além da traição, porque a traição, por assim dizer, você trai para trair qualquer pessoa. Eu sou amigo desse senhor, nós temos uma relação de confiança e de repente eu traio ele. Eu traí ele, é a traição. O adultério, ele vai além, porque não basta ser um amigo, você tem que ter um relacionamento, você tem que ter um ato sexual, onde você vai estar traindo os sentimentos daquela pessoa e mais um também se envolvendo sexualmente com um terceiro, um quarto, um quinto, ou enfim, aí não importa como. Então, o adultério é a traição com o ato sexual envolvido. Senão ele é somente traição. Pequenininha traição não é muito grande, mas o adultério vai além, porque ele começa com a traição e vai mais além, porque envolve o ato sexual, que é uma coisa extremamente importante para o casal. Então, ou seja, tem essa diferença muito grande. Então, se todos a gente tratar de traição no casamento ou no relacionamento conjugal, a gente preferencialmente, nós vamos usar preferencialmente o quê? A palavra adultério. Ele
vai dar esse significado maior. Continuando aqui, eu peco, eu traio, eu cometo adultério no pensamento. Gente, isso é extremamente importante. Poxa vida, eu casado com minha esposa, de repente passa aquela menina bonita, atraente, vê aqueles pensamentos pecaminosos, ou então a mulher vê aquele homem, aquele Brad Pitt, sei lá, aquele Tom Cruise assim, nossa senhora, que pensamentos pecaminosos, eu estou traindo? Não, você não está traindo. Poxa, Caio, mas o pensamento não trai? Sim, pelo pensamento você pode trair, mas qual que é a diferença? A traição pelo pensamento é quando você está alimentando essa fantasia com o terceiro. Por quê? Você sentir essa atração, esse desejo por alguém bonito que vai te atrair, é normal, é da biologia, é dos hormônios, é do nosso próprio instinto, que é o que nós temos aqui hoje. Ponto. Essa vontade, agora se eu começar, poxa vida, pensar como é que é, fulano, Beltrano e tal, e fico pensando naquilo e não sei o que lá, nesse momento eu estou realmente traindo o meu cônjuge, porque eu estou alimentando esse desejo de pensamento. Se vier aquela vontade, aquele pensamento e você, poxa, eu sou casado, eu não posso estar pensando nisso, eu tenho minha esposa, eu tenho meu esposo, parou, você não está traindo, você está o quê? Batalhando, você está evoluindo, você não pode ficar alimentando aquela situação. É mais ou menos como aquela história dos dois lobos que nós temos dentro da gente. Nós temos o lobo mau e nós temos o lobo bom, que estão em eterna luta. E qual que vai vencer? É aquele ao qual nós alimentarmos melhor. Se nós alimentarmos mais o lobo mau, quem vai vencer é ele, nós seremos uma pessoa ruim. Se nós alimentarmos mais o lobo bom, quem vai vencer é o lobo bom. É a mesma coisa em relação a isso aqui. O pensamento vem, ele é natural. Agora, você não pode ficar pensando. Até porque o adultério, primeiramente, ele vem aqui, para depois nós efetivamente cometermos esse adultério fisicamente falando. Divórcio, separação, né? O divórcio aqui, ele é o cumprimento legal e definitivo do casamento civil e religioso. Como assim, cara? O divórcio está ligado ao quê? Às leis mesmo. Você fez um contrato, seja na igreja, seja no governo, você vai casar com fulano, não deu certo, você está separando. Ou seja, a separação nesse caso, no sentido legal e civil, o que é esse divórcio? É essa situação especificamente, né? Então, isso que é o divórcio em si. E a doutrina espírita é contra? Muito pelo contrário. A doutrina espírita não é contra, porque, para falar a verdade, as pessoas já estão separadas. Elas só estão oficializando aquela separação que já existe entre elas. Ponto. Acabou. Para que eu vou continuar sendo infeliz com aquela pessoa se não está dando certo? Angariar mais débitos para mim e para ela? Não tem porquê isso. Então a doutrina espírita ela não é contra, muito pelo contrário. Ela vê a sua utilidade no divórcio. Então não estou bem com a minha esposa, eu vou separar? Não, calma lá, não é bem assim. Não é bem assim. Vamos lembrar? A maioria dos casamentos são casamentos de provação. Não são casamentos fáceis. São casamentos difíceis, porém com grandes chances de dar certo, desde que você tenha casado correto, é óbvio. Então assim, não tem nenhum problema nesse sentido. Não é como a lei de Deus, como tem religiões que não permitem o divórcio. Nós não temos problema, porque a doutrina espírita não casa, né? Nós respeitamos a lei civil do país ao qual a doutrina espírita está. Então, se divorciar é a solução, então que seja a solução. Bom, e o propósito do casamento? Né? Qual que é o propósito do casamento? Porque a gente já começa na segunda parte, dos significados. Né? Nós passamos a fase do conceito, agora já vemos um momento que talvez é o mais importante para nós de hoje. No livro Sexo e Evolução, de Walter Barcelos, traz o seguinte, que é um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos. Caio, mas você falou que não tem contrato lá no plano espiritual. Calma, essa é uma forma de dizer. O contrato é o quê? Aqueles duas pessoas, aqueles dois espíritos, vão falar assim, estou contigo, eu te amo, eu te quero, a gente vai se dar bem, então vamos assim, vamos nos respeitar, vamos fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, e vamos seguir em conjunto. É o compromisso que ele está assumindo para poder fazer o casamento, aquele relacionamento dar certo.
Não tem nada escrito, não tem ninguém avalizando. É os dois que estão ali naquele momento falando que realmente é uma boa opção eles seguirem a caminhada juntos. Esse é o objetivo. Então, ou seja, e o que é mais importante aqui? Compromissos mútuos. Materiais, nós vivemos no mundo material. A materialidade é de extrema importância, nós não podemos deixar de lado a materialidade. Não é o mais importante, mas não podemos também esquecer. É importante você trabalhar, você ter a sua renda, você ter seu dinheiro, o casal buscar uma qualidade de vida material boa, isso é importante. Até para os filhos, etc e tal. Laços afetivos, esse é o principal. O amor entre eles, as questões morais, as qualidades, você potencializar e aumentar suas qualidades em conjunto e individualmente. E lapidar suas arestas, seus defeitos, seus vícios. O teu cônjuge vai te dar esse apoio, provavelmente. Espirituais e, obviamente, kármicos. Gente, não adianta, se você casou com alguém, você vai ter uma história no futuro com essa pessoa. Mesmo que você não tenha tido uma história no passado. Pode acontecer, de eu casar com alguém que eu nunca tinha visto em nenhum momento das minhas trocentas reencarnações do passado. Casei com alguém, de repente achei que eu amei e tal, e falar, se eu casei, eu vou ter alguma coisa kármica, algum futuro com essa pessoa ainda. Bom ou ruim eu já não sei, mas você terá, já que o casamento não é algo simples, é algo extrema importância. Além disso, ele precisa de um esforço constante para cumprir os compromissos que você assumiu. E aqui é mais da parte individual. Se você assumir um relacionamento com uma pessoa, você tem que tentar, na medida do possível, honrar esses compromissos com essa pessoa. Aquela pessoa, aquele espírito, quando aceitou casar contigo, morar contigo, juntar com você, ela está esperando algo desse relacionamento. E ela espera que você cumpra o que você prometeu, ou que vocês prometeram juntos, para poder fazer um bom casamento. E cada um tem que fazer a sua parte. Você faz a sua e a outra pessoa faz a dela. E aí sim o casamento vai ser bom, com dificuldades, com provações, com esforço constante. Mas se você não fizer a sua parte, não vai dar certo. Reforço: casamentos provacionais. Só isso? Aqui eu vou detalhar um pouco mais os propósitos do casamento. São alguns que eu trouxe aqui. Nós temos amar, aprendermos a amar. Amar o filho geralmente é muito mais fácil do que amar o cônjuge. Até porque tem a fase do namoro, da paixão, onde a pessoa não tem defeitos, é a pessoa perfeita. Aí de repente chega a fase do noivado, você já começa, poxa vida, ali ó, não é bem assim a situação. Quando você vai morar junto, aí você consegue enxergar a pessoa de verdade, com todos os defeitos dela. Se antigamente era só qualidade, muitas vezes agora você só vai enxergar os defeitos, mais nada. E aí você tem que aprender a amar aquela pessoa com os defeitos que ela tem. Até porque se ela tem defeitos, ela tem qualidades. Só que muitas vezes o que acontece? A gente só enxerga qualidades no namoro, na paixão. E no casamento a gente só enxerga os defeitos. E esquece que a pessoa tem qualidades. Isso acontece muito, muito. E a gente tem que equilibrar. Tem que tentar equilibrar isso. E como é que a gente consegue equilibrar isso? Praticando o amor com aquela pessoa qual nós escolhemos que vai ser o nosso cônjuge, o nosso namorado, nossa esposa, enfim. Amar aquela pessoa. Até porque se você não ama, você não deveria ter casado. Ponto, acabou. Então, casar sem amor vai por terra tudo que você está pensando em ser feliz ou em construir. Amar. Além de amar, respeitar. Você tem que perdoar. Ninguém é perfeito. Você vai errar. O seu cônjuge vai errar. O seu namorado, a sua namorada vai errar. Tem que aprender a perdoar. Tudo? Não é tudo. Vamos lá, mas vai ter erros e muitos erros que você pode e tem condições sim de perdoar.
Você vai aprender a se reproduzir, a reprodução da espécie do ato sexual, não só pelo prazer. Aprender a confiar nas pessoas, aprender a confiar. Fulano, esposa, eu estou indo jogar bola. Ela tem que confiar que você vai lá jogar bola e depois vai voltar para casa, vai ser com seus amigos. Você não vai trair. E o mesmo vale para ele. Marido, eu vou sair com as minhas amigas. Ele tem que confiar que você vai sair com as amigas, vai se divertir com as amigas e vai voltar para casa, ponto. É aprender a confiança no outro. E essa confiança peca muito, viu? A maioria dos meus amigos não tem essa confiança no cônjuge. E isso complica muitos casamentos. A aceitar o outro, os erros, os defeitos e as diferenças do outro. Ensinar, você tem coisas a ensinar para o seu cônjuge. E você precisa aprender a ensinar, assim como você tem que aprender a aprender dele. Expiar. Acabamos de sair de um planeta de expiação e provas, mas nós ainda somos espíritos ainda em expiação e provas. Mais para frente nós teremos espíritos em regeneração, mas ainda temos muitos defeitos a expiar. A cuidar do outro, o carinho, a você demonstrar o amor em todos os momentos onde for possível. Nós temos a evolução, caminhando juntos, é evoluir. Nós temos a troca de energia sexual, aqui já mais no sentido de prazer, no sentido mais amplo, não da reprodução, mas uma troca de energias sexuais. Não é somente o sexo para reproduzir, ponto, mas vai além, que isso é extremamente necessário para o casal, é extremamente importante. É indispensável? Não, tem casais que preferem não ter relacionamento sexual, não tem nenhum problema, mas isso faz parte, a construir. O casal precisa aprender a construir. E por último, é a felicidade. O motivo pelo qual Deus criou todos nós é sermos felizes quando formos perfeitos. Continuando, problemas do casamento. Eu passei uma lista enorme, são só alguns dos propósitos. E os problemas? Será que vão ser muito maiores os problemas? Vamos lá. O primeiro problema, o maior problema num casamento, o maior, de longe, ele é, no mínimo 50, 60, 70% dos problemas de um casamento ou de um relacionamento conjugal. A falta de amor. Se você não ama aquela pessoa, não tem por que você estar junto daquela pessoa. Você não vai ter a força suficiente para poder suportar ou viver bem com aquela pessoa. O amor, a falta de amor é o maior problema. E nós temos muitos casamentos que não são por amor. O amor é a base, é a causa primeira do casamento. É o amor. As outras vêm depois, vem ser última. Nós temos o quê? Os efeitos e os vícios individuais, os nossos problemas, que nós levamos para o casamento, é fato, convivendo em conjunto. Só que muitas vezes nós não nos abdicamos ou nós não tentamos melhorar esses defeitos, porque nós achamos que a pessoa tem que aceitar a gente do jeito que a gente é, mas você não aceita ela do jeito que ela é. Você tem defeitos e essa pessoa, esse cônjuge, esse namorado, essa namorada vai te mostrar os seus defeitos. Às vezes não é apontando, mas é no dia a dia. Às vezes ela vai estar triste, aquela pessoa tal. Por que você está triste? Por causa disso. Poxa, eu vacilei nisso. Não só hoje, mas ontem, anteontem. É onde nesse momento, com amor, você fala, eu amo essa pessoa. Então eu vou ter que tentar melhorar esse defeito para eu poder conviver melhor com ela. Problemas na comunicação. O casal precisa conversar. Precisa tratar dos seus problemas e planejar em conjunto o que vai querer fazer. Um casal precisa se comunicar bem, senão dificulta todo o processo em si. A comunicação é extremamente importante no casal. E apenas só mais 2 defeitos. O que é que são quais? Os defeitos da humanidade: o orgulho e o egoísmo, inerente a todos nós. Mas que no casamento facilita muito a gente lapidar esses probleminhas nossos. Agora, o problema é que geralmente o orgulho não deixa a gente trabalhar os nossos defeitos, porque nós somos melhores. Porque a pessoa tem que nos aceitar do jeito que nós somos, mas nós não podemos aceitar a pessoa do jeito que ela é. Ela tem que se mudar, ela tem que se melhorar, ela tem que se adaptar. E você? Você também.
Porque vocês são um casal, dois caminhando juntos. Não é só um e o outro lá de boa. Então, esses são os problemas do casamento. Bem menos do que os propósitos. Porém, muitas vezes, eles acabam se sobressaindo. O que não deveria. Até porque isso é minoria, tá? Bem minoria do que isso. Continuando aqui. O que leva um cônjuge ao adultério? O que leva um casal a se divorciar? Divórcio. O adultério leva ao divórcio. E o que leva ao adultério? Problemas no casamento levam ao adultério. E problemas no casamento, gerado naquela pequena lista que eu passei de 5 itens ali no slide anterior, também levam diretamente ao divórcio. Porque muitas vezes o casal se separa não necessariamente por um adultério, por uma traição, não, mas separa por outros motivos, entendeu? Então acontece. Então os problemas do casamento, quando não resolvidos, quando você deixa os seus vícios, seus defeitos se sobressaírem, o seu orgulho, o seu egoísmo, você não se comunica com o seu cônjuge, leva a um adultério ou leva diretamente ao divórcio. Então, adultério e divórcio nada mais é os problemas que nós temos no nosso casamento, que a gente pode entender não casamento, namoro, noivado, né, das pessoas que não têm essa oficialização, mas moram juntas, enfim, naquele relacionamento conjugal do casal. Precisamos tentar resolver os nossos problemas, porque todo casamento no planeta Terra tem problema. Tem problema. Quer dizer, não vou afirmar todo, talvez existam um ou dois aí, né, enfim, né, no planeta todo tem essa exceção, mas a grande maioria tem problemas. E eu falo por mim, eu tenho muito problema com a minha esposa, ela tem comigo, enfim, mas a gente está indo. Já estamos chegando a 10 anos de casamento. Em setembro a gente faz 10 anos de casamento, é um marco, mas estamos caminhando juntos. Não sei até quando, mas espero que até o desencarne nosso e depois o desencarne a gente continue juntos também, entendeu? Divórcio, separação, existe, é real, é importante, mas antes de optarmos por ele, nós devemos refletir muito a situação e sondar as verdadeiras causas do fracasso do relacionamento. Se não houver essa avaliação, você vai poder incorrer nos mesmos erros em relacionamentos futuros. Continuando aqui, nós temos o seguinte: o problema é que a causa das dificuldades afetivas geralmente está dentro de nós mesmos, não está no outro, está em nós geralmente. E sem corrigi-las, não conseguiremos viver uma relação amorosa verdadeira. É o que acontece com muitas pessoas que pulam de relacionamento em relacionamento. Vai morar com um, fica 1 ano, 2 anos, mora com outro, mais 1, 2 anos, mora com outro, mais 3, 4 anos. E o problema está sempre no outro. Mas será que é no outro? Ou será que é em você mesmo? Que não consegue realmente ter um relacionamento duradouro com uma pessoa. Geralmente o problema é do outro. Mas começa a olhar para você mesmo. Você está se esforçando o suficiente? E aí vale principalmente para aquelas pessoas que realmente ficam pulando de relacionamento em relacionamento. Provavelmente o problema está nela, mesmo que ela não assuma, geralmente está nessa pessoa. Nós não temos que aguentar um casamento infeliz. O que realmente precisamos é tentar transformar essa infelicidade em felicidade. Essa busca de estar junto da outra pessoa. Os cônjuges precisam, em conjunto, envidar os maiores esforços e sacrifícios para que o divórcio ou a separação não venha a acontecer. Precisam os dois estar com um problema, marido, mulher, estamos com um problema. Vamos tentar resolver esse problema. Vamos tentar solucionar esse problema. Nós temos apoio espiritual, nós temos a prece, nós temos o diálogo, nós temos terapeutas, nós temos psicólogos, nós temos grupos de ajuda, nós temos às vezes alguém para poder conversar, ou às vezes se abrir com o próprio cônjuge, se abrir com o próprio parceiro, com a própria parceira.
fulano, eu estou assim, assim, assado, eu estou triste, eu estou infeliz, eu estou assim por causa disso. Vamos tentar resolver isso aqui? Vamos lutar em conjunto. Vocês estão construindo uma vida. Vamos evitar com que essa vida acabe? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar dessa forma. Estou construindo uma casa, de repente vem um vendaval, caiu uma parede. Vou desistir da casa? Não, eu vou levantar aquela parede, vou fortificar aquela parede para poder terminar a casa. É mais ou menos um casamento. Ele vai ter problemas, e às vezes problemas difíceis, mas se você não estiver em conjunto, e eu estiver batalhando em conjunto com essa pessoa ao seu lado, você não vai seguir. Você tem que se abrir. Às vezes o casal sozinho não consegue resolver, às vezes não consegue, na maioria das vezes pode conseguir. Agora, não digo aqui, mas aqui no centro espírita, procura ajuda, procura atendimento fraterno, procura uma pessoa de confiança, procura um dirigente, procura alguém, procura, sei lá, algum local, enfim, procure, batalhe, lute pelo seu casamento, lute pelo seu relacionamento. Principalmente, eu não falei isso até agora e foi proposital, mas não tem como eu não falar disso agora, principalmente se vocês tiverem filhos. O impacto que tem nos filhos de uma separação é muito grande, porém, pode ser muito maior dependendo do estágio a que chegar os conflitos entre o casal. Os filhos não podem te prender no casamento, mas antes de você separar, eles têm sim que ser pesados na balança e com bastante peso. Não só isso, tem outras coisas. Mas não esqueça dos seus filhos no momento do divórcio, da separação. Não esqueça. Não é só você e o seu cônjuge. Vai mais além. Lute bastante. Muito. E aí, nós temos o quê? Qual é o propósito do divórcio? O divórcio, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E não é besta, e não é ruim, e não é assim pequeno, ele é muito grande. Nós fomos criados por Deus para sermos felizes. A felicidade vem através da perfeição, mas nosso objetivo primário é o quê? Ser feliz. E a gente busca inicialmente essa felicidade ao lado de alguém. Mas se essa felicidade ao lado de alguém não é possível, Deus nos dá a oportunidade da separação, a oportunidade do divórcio, de tentar ser feliz com outra pessoa, com outro espírito. Mas o divórcio, ele tem que ser evitado a todo custo. Evitar, bom, mas é uma ferramenta que nós temos à disposição. Imagine uma doença, o médico vai ter que fazer uma cirurgia em você, vai ter que, sei lá, alguns casos mais graves, vai ter que arrancar um membro seu. Você escolhe, ou você arranca um membro, ou você morre. É uma decisão difícil, arranque o membro. O divórcio é a mesma coisa, é uma decisão extremamente difícil, mas é melhor você postergar, quebrar, fechar aquele casamento, e esse casamento virar situações que podem levar até ao suicídio, o que ninguém quer, e nem Deus. E se o casamento, se o divórcio fosse proibido por Deus, o divórcio não existiria. É uma ferramenta para ser usada no momento extremo do casal, no momento crítico do casal. É o momento do casal se desligar, cada um seguir o seu rumo, mas como eu falei antigamente não, um pouco antes, existem o quê? Um compromisso kármico. Se vocês tiverem filhos, vai ter os filhos, ou outras situações que vocês provavelmente ainda continuarão em algum contato durante um bom tempo, e no pós-vida também, e no desencarne também. Então esse é o propósito do casamento, é um caminho para encontrar o amor e a felicidade. Já ouvi muitas pessoas perguntarem: Caio, é para me separar? Caio, no meu plano de reencarnatório, será que é previsto de eu me juntar com fulano e me separar? Aqui, não era para você separar. Todos os casamentos planejados antes da reencarnação, nenhum deles visa a separação, nenhum. Mas você tem que fazer uma outra pergunta: será que você deveria ter se casado com essa pessoa? Será que você seguiu o seu coração para poder se juntar
Será que essa pessoa estava no seu planejamento reencarnatório? Porque se ela não estava no seu planejamento reencarnatório para você se casar, dificilmente essa relação vai dar certo. É uma relação que está fatada, ou melhor, tem enormes chances de fracassar. Então, como é que é o nosso norte para saber com quem que eu vou me casar? Você ama essa pessoa? Se você ama, é o primeiro norte. Se você realmente amar essa pessoa, a chance de você vir a se casar é grande. Muito grande de dar certo esse casamento. É muito grande. Mas, gente, cuidado. Beleza, dinheiro, poder, tudo isso no início pode até agradar, mas nunca vai te levar à felicidade. A felicidade não reside nessas coisas materiais, mas reside no seu amor que você tem por aquela pessoa. No Livro dos Espíritos nos pergunta 259 traz o seguinte: somente os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Os detalhes são consequências de nossas próprias ações. Eu ouço muito, de repente a pessoa está caminhando em casa descalça, não sei o que, ela bate o dedinho na quina, aquela dor insuportável. Muitos falam, poxa vida, isso aqui foi Deus que fez isso. Não foi sua desatenção. Não há esse planejamento encarnatório. Há o planejamento o quê? O Caio vai se casar com a Daiane. Há o planejamento, o Caio vai ser espírita. O Caio vai trabalhar no Paulo de Tarso. Mas não tinha o planejamento que no dia 21 de maio, às 8 horas da noite, o Caio ia nessa palestra. Não tinha planejamento lá. Tinha que eu ser palestrante. Tinha que eu estar aqui. Ponto. Agora, hoje eu sou outra pessoa dando palestra. Não precisa ser eu necessariamente. Esses detalhes menores não tem esse planejamento lá. Mas no nosso dia a dia, o nosso cotidiano vai criando isso. Mas os nossos grandes marcos, sim, esse está lá. E é o mesmo casamento. Um casamento nunca foi feito para ter a separação. E os detalhes da sua vida conjugal, quem está construindo é você. Não foi planejado antes de você reencarnar. Não, aí é você e seu cônjuge. Ponto. Mais nada. E para a gente caminhar para o nosso encerramento, bem rapidinho, eu digo o seguinte: casamento não é somente amor e prazer sexual, mas acima de tudo, construção em conjunto, com suor, lágrimas, esforço e dedicação. Divórcio, ou separação, é uma construção inacabada, que representa transferência de compromissos para o futuro. Se você se casou, começou a construir alguma coisa, não terminou essa construção, é igual uma casa, você vai terminar depois, cedo ou tarde, mas você vai terminar. Cara, então dizer que vamos casar com a pessoa de novo? Não necessariamente, mas que vocês vão ter que se unir no futuro, como pai e filho, como irmãos, ou enfim, vocês vão se unir futuramente para poder terminar essa construção de agora. Então não é uma construção física, mas é uma construção do espírito. Então, divórcio e separação é uma construção inacabada. E para a gente poder fechar aqui, trago o seguinte: casar é caminhar juntos, casar é sorrir juntos, casar é educar os filhos juntos, casar é cuidar da casa juntos, casar é sorrir novamente, mais vezes juntos, casar é orar juntos, casar é estar junto de corpo e alma com aquela pessoa ao qual você elegeu para ser o seu parceiro, a sua parceira, o seu cônjuge, o seu namorado, o seu noivo, a sua noiva. É estar junto, verdadeiramente falando, com essa pessoa, que não foi só você que escolheu, mas que ela também escolheu você para estar com ela. Isso é o casamento, o relacionamento conjugal. E é a mensagem que eu trago hoje para vocês. Rapidinho aqui,